É curioso como algumas histórias, com o passar do tempo, se distorcem até se tornarem verdadeiras lendas. Às vezes, os protagonistas já nem estão vivos para explicar o que realmente aconteceu, e tudo o que resta são fragmentos, boatos e mistérios. Mas há casos diferentes, casos recentes, documentados, presenciados, e ainda assim, difíceis de acreditar. E é exatamente isso que torna a história de Clifford White tão perturbadora. Tudo começou em dezembro de 1999, no interior dos Estados Unidos. O cenário era uma estrada quase deserta, envolta por névoa e silêncio. Quando um acidente terrível aconteceu, um daqueles que você olha e pensa, ninguém sobreviveu a isso. Mas Clifford sobreviveu. E talvez esse tenha sido o verdadeiro problema. Naquela manhã de 5 de dezembro, Clifford perdeu o controle do carro em alta velocidade e colidiu violentamente contra uma barreira. O veículo ficou completamente destruído. Milagrosamente, ele conseguiu sair dos destroços ensanguentado, coberto de hematomas e com múltiplas fraturas. Arrastou-se por alguns metros até desabar no asfalto, inconsciente. Poucos minutos depois, um caminhoneiro passou pela estrada, viu o corpo estendido e chamou a emergência. Foi essa ligação que salvou sua vida. Clifford foi levado às pressas para o hospital, entre a vida e a morte. Seu corpo estava destruído, ossos quebrados, órgãos lesionados e uma hemorragia interna que parecia impossível de conter. Os médicos lutaram por horas e, contra todas as probabilidades, conseguiram estabilizá-lo. Mas Clifford não acordou. Ele caiu em um coma profundo. E foi nesse momento que, segundo ele, o verdadeiro inferno começou. Durante dias, seu corpo permaneceu imóvel. Mas numa certa noite, o silêncio do hospital foi rompido por gritos desesperados. Enfermeiros correram pelo corredor, tentando entender de onde vinham aquelas vozes angustiadas, batidas secas contra a parede, pedidos de socorro. Quando entraram no quarto, encontraram Clifford acordado, suando frio, os olhos arregalados, tremendo como se tivesse acabado de escapar de algo terrível. Quando conseguiram acalmá-lo, ele disse algo que deixou todos atônitos. Eu estive no inferno. Os médicos, claro, acharam que era o efeito dos remédios. Mas Clifford insistia, em desespero. Dizia que tinha passado todo o tempo de coma em um lugar repleto de chamas, enxofre e gritos humanos. Contava que havia sido perseguido por criaturas horríveis, sem rosto, que o torturavam sem descanso. Sentia o cheiro da carne queimada, o calor insuportável, o eco interminável de lamentos. Era real, ele dizia, tão real quanto agora. Aplicaram calmantes, pediram exames, tentaram racionalizar, mas nada convencia Clifford de que aquilo havia sido apenas um sonho. Ele se recusou a falar com psicólogos e, fisicamente, surpreendeu a todos. Se recuperou rapidamente dos ferimentos. Parecia que o pesadelo tinha ficado para trás. Só parecia. Dias depois recebeu alta e voltou para o pequeno apartamento onde morava sozinho. Mas logo os vizinhos começaram a reclamar. À noite, sons altos vinham do apartamento, menos músicas tocando no último volume. Ruídos estranhos, algo como batidas ou gemidos abafados. Aquilo acontecia todas as madrugadas. O síndico, cansado das reclamações, resolveu verificar pessoalmente. Ele bateu na porta várias vezes, chamou por Clifford, mas não houve resposta. Então usou a chave reserva e entrou. O que encontrou dentro foi uma cena digna de um pesadelo. O apartamento estava imundo, tomado por sujeira, garrafas, papéis espalhados, manchas nas paredes. No chão, deitado e completamente acordado, estava Clifford. Seu corpo estava coberto de pequenos cortes, e ele segurava com força um enorme bloco de gelo contra o peito. O síndico ficou paralisado. Clifford, com os olhos fundos e expressão transtornada, explicou entre soluços que a música alta era para abafar as vozes do inferno, menos as mesmas vozes que o perseguiam desde o coma. Dizia que o gelo era a única coisa que o ajudava a suportar o calor do fogo que ainda sentia dentro do corpo. O síndico tirou fotos, porque sabia que ninguém acreditaria sem provas. Pouco depois, a família de Clifford Dale levou para um hospital psiquiátrico. Os médicos diagnosticaram um possível dano cerebral causado pelo acidente. Disseram que as alucinações eram um reflexo de trauma neurológico. Mas quanto mais conversavam com ele, mais difícil ficava sustentar essa explicação. Clifford falava com uma convicção que assustava até os profissionais mais céticos. Ele descrevia os demônios com detalhes. Corpos negros, sem rosto, vozes graves que gritavam seu nome, forquilhas incandescentes, e uma dor física que ele dizia sentir mesmo acordado. Nas entrevistas, afirmava que, no inferno, tudo tinha cheiro de enxofre e carne queimada. E o mais bizarro, dizia que o tempo lá não passava. Minutos pareciam séculos. Repetia, eu morria e acordava de novo, morria e acordava de novo, sem fim.
Os psiquiatras, mesmo sem acreditar, confessaram sentir calafrios ao ouvir seus relatos. Um deles, que preferiu não revelar o nome, afirmou que toda vez que Clifford começava a falar, ele sentia uma dor profunda no estômago, como se algo invisível o perfurasse. Esse mesmo médico acompanhou Clifford por semanas, até o momento em que ele foi transferido para outro hospital. E foi justamente na última noite que tudo ficou ainda mais sinistro. O psiquiatra estava na sala ao lado do quarto de Clifford, revisando relatórios, quando ouviu um som estranho. Era uma risada rouca, seguida por algo como um estalo metálico e um chiado. Um som que ele descreveu como impossível de vir de um ser humano. Preocupado, ele correu até o quarto. Ao abrir a porta, o que viu o deixou em choque. Clifford estava sentado no chão, com outro bloco de gelo nas mãos, um bloco menor, recém-entregue pela equipe médica. Ele olhou para o médico e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, sussurrou: "Eles me acharam de novo." O médico saiu da sala pálido. No relatório, escreveu apenas: "Paciente em estado de pânico extremo. Relata perseguição constante por entidades. Recomendo transferência imediata." Mas depois daquele dia, ele admitiu que nunca mais conseguiu dormir direito. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Clifford após isso. Alguns relatos dizem que ele faleceu semanas depois no hospital. Outros, que sua família o levou para uma região isolada, longe de tudo, e nunca mais se ouviu falar dele. Há quem diga que, até hoje, em algumas noites, o antigo apartamento ainda é tomado por sons estranhos, como música abafada e batidas nas paredes. Mas o detalhe mais macabro dessa história veio depois. Quando um jornal local, o Baltimore Sun, publicou uma nota sobre o acidente de 1999, segundo o arquivo, 2 pessoas morreram naquele dia. Uma delas, um jovem de 17 anos, chamado Clifford White. Como assim? Teria sido um erro de registro? Ou o Clifford que sobreviveu nunca deveria ter voltado? Alguns acreditam que o homem que acordou do coma não era o mesmo Clifford que sofreu o acidente, que algo ou alguém retornou em seu lugar. E quando você junta todas essas peças, o relato do inferno, o comportamento estranho, os blocos de gelo, as vozes menos começa a se perguntar se o coma foi mesmo um estado clínico, ou uma travessia. Porque segundo o próprio Clifford, o inferno não é um lugar, é uma prisão dentro da consciência. E uma vez que você a encontra, ela nunca mais te deixa em paz. E essa história é real, ou não serve de lembrete para algo que poucos têm coragem de encarar? Talvez o inferno não esteja debaixo da terra nem envolto em chamas. Talvez ele comece quando sua mente se parte, e o que volta não é mais você. E se Clifford White realmente morreu naquele acidente de 1999? Então, quem foi que voltou do coma?